Vamos para a coluna do nosso querido professor João César de Castro Rocha. Teologia do Domínio, Fundamentos, texto número 2, a respeito do Nicolas Ferreira. É justamente esse ânimo militarizado que define o projeto político do nacionalismo cristão. Vamos tentar entender nesse texto do João César. Política. Concluí a última coluna propondo que o projeto de lei 1904, apresentado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante e subscrito por um número infelizmente previsível de parlamentares, não pode ser considerado simples capricho de um político viciado em likes e obcecado com visibilidade, proporcionada pela controvérsia. Muito menos deve ser entendido como mero oportunismo político na véspera de eleição, numa forma irresponsável de excitar paixões por meio de uma indefectível pauta de costumes, essa bomba atômica que a extrema-direita detona com a regularidade de um relógio suíço a cada ciclo eleitoral, meus caros e minhas caras. Ó, a Maria Conceição, Painho está aqui hoje em Recife. Boa, minha querida. Bom dia aí, Estúdio Artizen. Não esqueçam dos superchats e dos Pix, tá, gente? A gente precisa muito da ajuda de vocês. Rolex no pulso é vendaval, diz o nosso querido João César. Pelo contrário, o projeto de lei 1904 é tão absurdo que precisa fazer sentido. Como sempre, eu dou um passo atrás. O livro de Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política, ilumina a aparente excentricidade. Quando se fala em política, é possível que você pense em questões partidárias, mas, como você verá neste livro, a política vai muito além dessa simples excepção. Política é, acima de tudo, a ação que tem poder de influenciar as pessoas. No prefácio tonitruante, o pastor Silas Malafaia, ele toca na mesma tela. Que a partir da leitura desse livro você entenda que está sendo chamado para influenciar. Se uma única pessoa consegue arrebanhar muitas outras, imaginem várias. Faça parte dessa geração audaciosa que não tem medo de enfrentar essa guerra cultural. Não permita que essa geração seja perdida para ideologias do inferno. O Senhor dará discernimento espiritual, abrirá portas à sua frente e concederá a você autoridade para vencer o inimigo. As duas citações são longas, reconheço e já me desculpo. No entanto, lidas em conjunto, que resumem o livro, sobretudo, o projeto Nicolas Ferreira. Você deve me agradecer. Em 2 passagens eu condensei 150 páginas que você não precisa mais ler. Influenciar, 2 palavras que definem a estrutura do pensamento de Nicolas Ferreira: guerra e influenciar. Vimos nesse registro mental agônico a política equivale ao poder de influenciar as pessoas. Esse verbo foi anunciado no prefácio de Malafaia. Em sua prosa, o cristão está sendo chamado a influenciar, reiteração que responde com a visão de mundo da dupla Silas e Nicolas, imersos numa guerra cultural, sem trégua, cujo adversário, como duvidar, é o próprio mal. Na exaltação de Malafaia e Ferreira, enfrentamos o diabo, o inimigo, o Satanás, o maligno, ideologias do inferno. A leitura de duplas de pastores como Silas e Nicolas é desconcertante. Uma obsessão atravessa a sua escrita. E não se trata do amor misericordioso de Jesus Cristo. Tudo se passa como se falassem de Deus como pretexto para se regozijarem no seu oposto. Somente o avesso lhes interessa, apenas o outro lado do espelho lhes atrai. Força de gravidade não prevista por Isaac Newton, a demonologia é o sol que veste os lírios dolarizados das suas contas recheadas. Qual o sentido do verbo influenciar nessa autêntica distopia? Respondo com palavras dos 2 demonólogos. O influenciador é um agente de conversão de mentalidades. Conversão é a palavra-chave desse texto do Nicolas. A preocupação com a polis é um instrumento para proselitismo religioso com a palavra do jovem deputado federal. Ficava espantado, confesso, quando as pessoas aceitavam Jesus em uma palestra sobre política. As pontas se atam. Compare esse trecho com o que se encontra na penúltima página de O Cristão e a Política e, finalmente, a ordem dos termos arma a equação fundamentalista. Ordem essa que não pode ser alterada. Assim que você for à luz, as trevas vão se dissipar,
Quando você chega a qualquer lugar, as pessoas precisam ver o caráter do reino nos seus atos e nas suas palavras. Caso contrário, você não estará influenciando, mas sendo influenciado, diz Nicholas. Repetir sem cessar: quem veste Prada é o diabo, quem veste Gucci é o maligno, quem usa Rolex é o capeta, quem tem avião particular é o coisa ruim. Negligência imprudente em relação à advertência de Jesus ao enfrentar os fariseus em sua eterna busca de criar situações embaraçosas, eles se aproveitam do comportamento dos discípulos na hora da refeição. Então alguns fariseus e letrados se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que teus discípulos violam a tradição dos antepassados, pois não lavam as mãos antes de comer? Os 4 evangelhos estão povoados de perguntas maliciosas dos letrados e dos fariseus, sempre com o dedo em riste, os olhos crispados de ira, a voz estridente de 1 centímetro do grito, a gesticulação agressiva, quase uma bofetada, a má-fé como método hermenêutico de manipulação do repertório bíblico e, por fim, o ódio como hábito existencial. Eu escrevo essas linhas e a imagem nítida de um pastor se desenha diante das minhas retinas tão fadigadas. O mesmo já aconteceu com vocês que nos acompanham. Ô, querido, obrigada, Creuza. Creuza vai mandar aí um pix de 10 pilas para nós. Creuza, querida, obrigado, minha cara. Ó, Creuza, vou contar aí já o pix do Guilherme, mandar um abração para ele, um beijão para você. Precisamos de R$ 82 de superchats e pix, tá, gente? Ajudem. Quem mandar 80 no pix ganha um curso imperdível de sitcom, que daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês entenderem do que se trata, meus caros e minhas caras. Mas vamos colaborar aqui para o nosso jornalismo continuar existindo, meus queridos. O mesmo aconteceu com você? Não são perguntas sinceras, porém armadilhas teológicas, alçapões retóricos colocados para o tropeço de Jesus. Após responder o ardil com questionamento honesto e assim desarmar os hipócritas, Jesus expôs o nervo do dilema e, chamando a multidão, disse-lhes: escutai e entendei. Não contamina o homem o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Alheios à admoestação, os pastores influenciadores seguem felizes com seu fetiche. Influenciar significa trazer a luz, dissipar a escuridão, numa palavra, converter almas para a religião professada pela dupla Malafaia e Ferreira. Por isso, o pastor político transmite o bastão ao político pastor, enfatizando o protagonismo que os adeptos da teologia do domínio atribuem ao jovem templário de Belo Horizonte na elaboração assustadoramente precisa e meticulosa do projeto Nicholas Ferreira. Silas Malafaia direto. Nicholas é um jovem que chamou a minha atenção, eu envelheci e por essa razão muitos olham para mim e pensam: ah, pastor Silas é um homem de Deus, mas é coroa. Nicholas é um rapaz que mostra para você e para mim que há pessoas nesta geração que já descobriram qual é o jogo. Talvez o Nicholas Ferreira seja o candidato do Silas, tá, gente? Mandar um beijão para Sandra. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando aqui, meus queridos e queridas. Bom dia, Marcelo Maia, Ale Azevedo Maia, todo mundo que está nos acompanhando aqui, meus caros e minhas caras. Faltam 77 pilas aí de contribuições. Quem puder nos ajudar é muito importante, meus queridos e queridas. 20 pilas vocês levam. Temos 4 livros para dar de presentes para vocês em PDF. É só R$20, tá, gente? Então, se vocês puderem ajudar, são livros que eu escrevi, livros de poesia, jornalismo, reportagem. Nós temos também um livro de psicologia para presentear esse chat super bacana que ajuda a manter as nossas atividades. Jogo entre aspas, a única palavra profética do coroa Silas que se cumprirá e em menos de 72 horas. Caso contrário, o coroa Malafaia principiará um radical jejum de café da manhã, amanhã de manhã. Guerra. Por que o ato de influenciar é definido como um gesto central do cristão? A resposta é chocante. Retoma o método de leitura colagem. Preparem-se para um novo colar de citações. Silas Malafaia entrega-se à fruição de seu fetiche. O ser humano é um ser social e o diabo sabe disso. Então só há uma maneira de você transformar este mundo, renovando o seu entendimento. Não resisto, interrompo a passagem para notar a minha perplexidade. Claro, você
também pensou na tese 11 de Karl Marx em suas teses sobre Feuerbach. Os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente. Trata-se, porém, de modificá-lo. A necessidade de mudança radical depende do diagnóstico bélico do mundo contemporâneo e estamos numa guerra política. A palavra guerra rivaliza com influenciar em número de ocorrências no livro, assinado por Nicolas Ferreira. Duvida? Por mais que eles quisessem enfraquecer a família tradicional, sabemos que essa guerra não aconteceria apenas no passado, mas ela ocorre também atualmente. Por favor, se a guerra não for o eterno retorno do combate do bem contra o mal, como justificar a subordinação da política à religião por meio do estabelecimento de uma ordem social teonomista, a fim de impor a todo e qualquer cristão as leis do Antigo Testamento segundo a leitura manipuladora e profundamente equivocada do seu fundamentalismo? Para João, o delírio agora é seu. Será mesmo? Então me diga que tipo de interpretação da Bíblia autoriza a seguinte conclusão: a igreja precisa parar de cair na armadilha de falsos evangelhos sintetizados na seguinte frase: ame mais, julgue menos, conforme exposto em capítulos anteriores. Frases de efeito escondem perigos profundos. O político pastor prega um evangelho pervertido, ame sempre menos e julgue severamente o tempo todo. Nicolas nunca perguntaria com voz serena e sem estabelecer contato visual agressivo, a fim de não escalar a violência de uma situação limite. Quem de vós estiver sem pecado, atire então a primeira pedra. Pelo contrário, Nicolas lançaria com prazer a última pedra, justamente aquela que mata. É precisamente esse ânimo militarizado que define o projeto político do nacionalismo cristão. Tal como determinado pela teologia do domínio, a Frente Parlamentar Evangélica desenvolve há décadas o controle progressivo, passo a passo, de comissões relevantes no Congresso Nacional, de modo a impedir a votação de temas considerados polêmicos, ou de forma a incluir em pauta tópicos de interesse da bancada evangélica. Não se trata de projeção de um futuro distante, porém, do cotidiano legislativo em Brasília. Ô, querido Bruno Benites. Pedrão, bom dia. Chegando agora e já mandei 80 no Pix. Eu quero o meu curso. Mentira. Eu quero dar o curso para o meu irmão, que é ator. Ó, o grande Bruno aí, primeiro ganhador do nosso curso aqui de sitcoms. Xanda, vou pedir para você, Bruno, mandar e-mail para mim, para pedrozambarda@gmail.com. Xanda, depois me manda o link do curso, tá? Que a gente já vai dar de presente aqui o primeiro curso de sitcom que a gente já vai presentear aqui a nossa comunidade. Que bacana, meus queridos. Vou pedir uma coisa para vocês, tá, gente? A gente passou 3 lives aqui no vermelho. Eu não vou cobrar essa meta nessa live, mas quem puder mandar mais 80 pilas, eu vou agradecer de coração, vou deixar sem aqui as metas. Quem ainda não mandou superchat, mas quiser mandar, vai ajudar bastante aqui no nosso trabalho, tá, gente? A gente está recuperando aos poucos alguns rombos aí de algumas lives, mas vamos tocando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo, gente. Não se trata de uma projeção de um futuro distante, mas porém do cotidiano legislativo de Brasília, porque nós já temos essa frente parlamentar evangélica que é medieval, como eu falo aqui. Um plano de poder minucioso, principiado logo após a promulgação da Constituição de 88, onde estávamos que conseguimos manter os olhos bem fechados. Plano de poder, eu disse. Plano de poder é o título do livro Manifesto do Bispo Edir Macedo, publicado em 2008. Na próxima semana, você já sabe, o nosso querido João César vai escrever sobre o Bispo Edir Macedo. João César que deu uma entrevista histórica aqui na Folha Democrata, tem uma excelente coluna lá no ICL, e é isso aí.